sentindo que esse é o seu ano? Que agora vai? Você tá sentindo que as coisas vão mudar, que você vai fazer acontecer? Eu sou Monique Moleiro, aqui do Com Amor. E hoje eu quero contar uma reflexão que tem sido frequente pra mim nos últimos meses, porque foi importante pra mim e eu acredito que vai ser importante pra você também. Eu não sei como é pra você essa questão de se colocar metas, mas eu acredito que para a maioria das pessoas, assim como é pra mim, a gente começa super animado, empenhado, determinado, justamente em fazer acontecer. Esse vai ser o ano, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou colocar em prática. E a gente começa mesmo empenhada, a gente coloca em prática. Só que aí depois de um tempo, vem a vida. Vem os problemas, os pepinos, a gente chega cansado do trabalho, com dor de cabeça e vai se dando a desculpa do amanhã eu faço. Não é nenhuma desculpa, a gente acredita mesmo que amanhã a gente vai fazer. Não, amanhã, prometo, amanhã eu faço, mas hoje, nossa, tô cansado, não vai dar. Amanhã vai. Mas tem uma frase nesse livro aqui, O Erro Uma Vez, do Tira do Papel, que diz o seguinte: deixamos para amanhã porque vivemos uma sequência de hojes. Pensa nessa frase, pensa nela, porque é justamente isso que a gente faz. A gente deixa para amanhã porque o hoje a gente tá muito cansado. Então, amanhã chega, só que o amanhã vira hoje. E o amanhã tem um novo amanhã, e a gente deixa pro amanhã de novo. E vai postergando coisas que a gente gostaria de fazer ou até que deveria fazer. E aí o que acontece normalmente é que a gente chega no final do ano ou até na metade do ano ali e olhamos para trás para ver como é que estão as coisas, faz uma retrospectiva e a gente percebe que nós não fizemos assim metade das coisas que a gente tinha vontade de fazer. Isso acontece, na minha visão, eu acredito porque as metas geralmente precisam de constância para acontecer. Então é aquele pouquinho por dia, sabe? Um passo por vez. Dificilmente as metas são resolvidas em um dia, 2 dias, né? É ir pra academia X vezes por semana, é emagrecer, é comer mais saudável, dormir no horário, ter uma rotina de sono, ter um hobby todos os dias, aprender alguma coisa nova. Tudo isso precisa de constância. Não adianta você se matricular numa academia e ir 1, 2 vezes, ou ir num mês e depois desistir, digamos assim, ou deixar para amanhã. Também não adianta dormir ou acordar no horário 1 vez na semana, ou 1 vez no mês. A gente precisa da constância para que isso tudo acabe se tornando um hábito dentro da nossa rotina. E aí você pode pensar: ah, mas a minha meta é viajar para tal lugar, ou é comprar um celular novo. E isso é uma coisa que você vai fazer pontualmente, né? Um dia só, tá certo, você vai lá e faz isso. Só que, na verdade, não. Porque essas coisas também só vão acontecer se você tiver a constância de se planejar, de cumprir as suas metas financeiras, de organizar esse dinheiro, separar o que você vai precisar aos poucos para realizar essa meta no final. Então eu percebo que para a maioria dos objetivos, a constância é fundamental para que a gente alcance eles. E é claro, tá? Alguns imprevistos ali no meio do caminho acontecem, a gente às vezes muda de plano no meio do caminho, coisas que a gente tinha colocado lá no começo do ano, talvez na metade já não faça mais sentido e você precisa reajustar. É normal que isso aconteça. Mas, na maioria das vezes, eu acredito que a gente não cumpre a nossa meta por não ter essa constância no dia a dia. Eu não sei se isso aqui acontece com você também, mas tem algo que eu coloco na minha lista de metas há anos, que é ler mais. Eu sempre gostei de ler, mas é algo que eu fui parando de fazer com o tempo e eu gostaria de reintroduzir na minha rotina. E começou vago assim, ler mais. Depois eu vi que não estava dando certo, coloquei uma meta de livros, depois eu diminuí essa meta para ver se eu conseguia alcançar. Depois eu tentei ver por uma perspectiva de páginas por dia, para ver se eu quebrava ela em um objetivo ainda menor. E nada disso estava dando muito certo. O resultado era sempre muito parecido. Eu começava o ano muito empolgada, bem animada, mas depois ia esquecendo disso, ia parando de fazer. Chegava no fim do ano, via que eu não tinha cumprido nem metade do que eu gostaria de ter feito
e isso gera, assim, uma sensação de frustração. Me conta aí embaixo se isso já aconteceu parecido com você. E no ano de 2022, não foi muito diferente. Eu tava lá, de novo, engajada, falando que eu ia fazer acontecer com a mesma meta, só que dessa vez eu cumpri o meu objetivo. Esse ano eu consegui ter uma constância por meses aí, além da leitura, para outras coisas também, como organizar as minhas finanças, ir na academia, cuidar um pouco mais da alimentação, estudar um pouco mais de outros idiomas e por aí vai. E olhando para trás, eu vejo que 3 coisas foram muito importantes para que eu cumprisse essas metas, para que eu fosse constante nelas. E é isso que eu quero compartilhar com você aqui nesse vídeo hoje, além de também compartilhar o que eu acho que foi, assim, o maior aprendizado nessa história toda para mim. Primeiro de tudo é não esperar um marco. Porque geralmente a gente espera o início do ano, mas aí depois do início do ano tem o carnaval, então a gente espera depois do carnaval. E aí as coisas passam, desandam, e a gente fala, então no mês que vem eu faço, ou então na semana que vem eu começo. E assim vai. Mas não faça isso. Não espere um marco de aniversário, de começo de ano, de virada da lua. Não espera. Começa hoje, começa agora. Pensa que até a virada do próximo mês você tem uma gordurinha ali para queimar, para que você comece já a entrar no ritmo, e no começo do próximo mês você vai estar já no embalo. Se eu fosse esperar o marco da virada do ano, gente, eu estaria desde maio esperando o próximo ano para começar a colocar essa minha leitura em dia e as outras coisas também. Então, imagina, a gente passa muito tempo ali esperando esse marco chegar para daí a gente jurar que vai começar a colocar em prática. Não espera isso, só vai, só faz, começa hoje se possível, ou se programa para começar amanhã, mas assim, é de verdade, tá? Por isso que eu falo, nem espera amanhã, começa hoje, porque senão a gente vive aquela sequência de hojes lá e nunca começa. Então, se possível, começa hoje. A segunda coisa foi pensar na pessoa que eu quero ser. Porque, como eu falei, eu tinha essa vontade de retomar a leitura. E eu gosto de pensar em mim como uma pessoa lendo num cantinho e tal, absorvendo esse conteúdo, colocando em prática e tudo mais. Então, pensar na pessoa que eu quero ser me ajudou também nesse sentido. Porque o que geralmente acontece? A gente pensa na pessoa que eu quero ser e coloca isso lá para um futuro distante. E tem coisas que a gente não consegue colocar em prática agora, ou ser a pessoa que a gente quer ser agora. Tem coisas que não dependem somente de nós. Ok, entendemos isso. Porém, tem outras coisas que só dependem da gente. Como, por exemplo, essa questão aí do livro. É uma questão muito simples que eu queria... Nossa, eu quero ler mais. Ok. Então, por que eu não vou lá e simplesmente faço? Não é uma coisa difícil de colocar em prática, sabe? É uma questão mais de prioridade do que depender de alguma outra coisa para fazer. Só depende de mim. É só ir ali e fazer. Então, tem algumas coisas que a gente fica pensando, um dia eu vou fazer isso, um dia eu vou ser assim, só que coloca isso lá pro futuro, sendo que poderíamos fazer agora. Então, essa foi outra coisa que me ajudou bastante nesse processo também. Se você não precisa esperar que alguma coisa aconteça, não espere. E a terceira coisa que me ajudou muito, eu acho que foi o fator principal, foi justamente o que eu falei no começo do vídeo sobre constância. Mas é assim, no sentido de focar na constância ao invés de focar no objetivo final. E teve um vídeo da Lara Nesteruk que eu vi sobre disciplina e mini metas que me ajudou muito a enxergar isso dessa forma, de você fazer no matter what. Tipo, não importa o que aconteça, você precisa fazer o que precisa ser feito. E a meta de fazer todos os dias me ajudou muito a não ceder para desculpas que a gente cria. Porque assim, a gente é fera em criar desculpas. Nosso cérebro é profissional em fazer isso. Então, fazer todos os dias e não, por exemplo, 3 vezes na semana, me ajudou muito a ter constância. Porque aí, no dia que eu tava com preguiça, ao invés de dizer, então amanhã eu vou, porque se são 3 vezes na semana, você tem uma folga de dias que você não precisa fazer.
Então, se você tá com preguiça, se tá chovendo igual hoje, você se dá essa desculpa do amanhã eu posso fazer e hoje eu não preciso. Mas se você vai e se compromete a fazer todos os dias, não importa se você tá com preguiça, não importa se tá chovendo, se tá mais gostoso ficar dentro de casa, não importa, você precisa fazer todos os dias. Isso vai fazendo com que você ceda muito menos para essas desculpas que a gente cria. Outra coisa fundamental para a constância funcionar é que você precisa saber que tem horas que vai escorregar, sabe? Tem horas que não vai dar, não vai ter tempo mesmo, porque estava muito corrido, ou surgiu um imprevisto, etc e tal. Acontece. Só que você precisa, no próximo dia, focando na constância e em fazer todos os dias, voltar. Então, hoje não deu, putz, hoje eu saí da dieta, comi um hambúrguer. No próximo dia, volta. Tá tudo bem você escorregar, mas no próximo dia volta. E isso faz com que a constância aconteça. Tem um post do Thomas, ou Tomás, do To Do Move. Eu vou deixar o link aí na descrição, junto com o vídeo da Lara, que mostra muito bem o que é a constância na prática. Porque você tem dias que não vai estar tão animado para fazer mesmo, mas aí você vai lá e faz mais ou menos. O importante é que você fez. No próximo dia, você vai fazer de novo e talvez faça melhor. Aí tem no outro dia que você faz só um pouquinho ali, só para falar que fez e beleza. O importante é você focar em fazer todo dia, nem que seja meia boca, nem que seja mais ou menos, nas coxas mesmo, tudo bem. Desde que você faça, porque isso vai te garantir a constância e vai te dar, além de tudo, e talvez até mais importante, o gás para continuar. Então não importa se a sua meta é ler mais, é faturar mais no seu negócio, é transformar o amigurumi no seu trabalho principal. Se o seu objetivo precisa de constância, tenta seguir essas 3 dicas que eu acabei de dar e foca principalmente no fazer diário, ao invés de focar no objetivo final. Inclusive, tem também um dos episódios do podcast Os Sócios, em que o Bruno Perini ele fala sobre a meta dele de quantidades de treinos no ano, ao invés de ter colocado, por exemplo, quantidade de massa magra que ele ia ganhar ou qualquer coisa assim. Ele focou justamente na constância de treinos, ao invés de focar no resultado final, porque é isso que vai fazendo com que você transforme esse objetivo em hábito dentro do seu dia a dia. E a consequência é que aquele resultado vai vir com o tempo. Agora, uma coisa muito importante da gente perceber é que a constância nem sempre gera frutos bons. Por exemplo, eu também fui constante esse ano em acordar, virar pro lado, pegar o celular e abrir o Instagram. Isso foi criando justamente um hábito ruim, que eu não gostaria de ter. Então, eu talvez tenha que colocar uma meta depois para tirar esse hábito da minha rotina. Porque a constância é o que a gente faz todos os dias. Mas nem sempre o que a gente faz todos os dias gera um resultado, um hábito bom. Então é muito importante prestar atenção nisso, no que a gente está colocando a nossa energia e ver o que está se transformando em hábitos, tanto para um lado quanto para o outro. Segunda coisa muito importante de prestar atenção é que a gente precisa comemorar as pequenas vitórias. Porque, por exemplo, eu poderia ter cumprido outras metas, eu deveria ter feito isso. Eu não cumpri a minha meta de meditar todos os dias, por exemplo. E é muito fácil, às vezes, a gente ficar prestando mais atenção nas coisas que a gente não fez, que a gente deveria ter feito, fica se cobrando por isso, mas precisamos também reconhecer as coisas que nós fizemos. É importante sim, agora, principalmente no final do ano, em fechamentos de ciclos, a gente entender o que poderíamos fazer a mais, o que agora dá pra gente colocar na rotina, porque as outras coisas já foram virando hábitos. Então agora a gente consegue englobar outras coisas também. Mas a gente precisa parar esse tempo para reconhecer as pequenas vitórias, porque isso inclusive faz com que a gente
tenha mais energia, mais vontade de continuar fazendo o que a gente está fazendo e colhendo esses frutos. E para concluir esse vídeo aqui, eu quero dizer sobre o que eu acho que foi mais importante e transformador para mim depois disso tudo, assim, a lição mais valiosa. Ter cumprido essas minhas metas através da constância me fez com que eu me sentisse capaz, me sentisse confiante de que as próximas metas que eu me propuser a fazer, eu vou conseguir fazer. Então, por exemplo, isso aqui agora está sendo gravado no final de 2022 e já estou pensando nas metas de 2023 e eu me sinto muito mais confiante e capaz de que, assim, eu tenho quase uma certeza de que eu vou conseguir fazer, porque eu entendi que eu sou capaz de ter a disciplina necessária para fazer o que precisa ser feito. Então, no final de tudo, além de eu me sentir feliz e realizada por ter conseguido cumprir essas metas, eu me sinto capaz de fazer o que eu me propuser a fazer e eu acho que isso é ainda mais valioso do que o resultado em si. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Eu realmente espero que ele seja útil para que você consiga realizar as suas metas. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um super beijo e até semana que vem.